Boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro Círculo de Cultura da EJA Sanepiteres 2025, acatando uma proposta do Pacto de Alfabetização do Governo Federal. Estamos trabalhando com base no livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Toda a metodologia esse ano, todas as estratégias estão baseadas neste livro. E nesse primeiro círculo de cultura da EJA, o tema é Fala EJA. A oportunidade que vocês, alunos, a nossa diretora Cristiane, a nossa supervisora Zelma, vão ter para poder interagir, para a gente se conhecer melhor, já que a gente está iniciando uma trajetória que vai aí durar 1 ano e meio. Então, nesse primeiro mês, é bom que a gente conheça um pouco mais sobre os sonhos, sobre a história de cada um, que estão aqui envolvidos nessa caminhada, que vai ser muito legal e com certeza vai ser um sucesso. Começando por mim, então, professor Anderson. Não nasci em Santa Rita, nasci em São Paulo, mas desde pequenininho vim morar aqui, porque a família de minha mãe era daqui, do meu pai que era de São Paulo. Sempre tive vontade de ir para a educação, mas antes acabei me aventurando, iniciando um curso de engenharia, mas não gostei, abandonei, e aí mergulhei na educação. Estou nela já há quase 30 anos, gosto do que faço, não sei se faço bem, mas eu gosto do que faço. E não me sinto em nenhum momento assim, arrependido da escolha que eu fiz. Muita gente reclama que os nossos salários são defasados, que o professor não ganha bem, etc e tal, é uma profissão difícil. É uma profissão realmente que exige dedicação. Mas assim, eu não reclamo do salário não, porque se eu tivesse que reclamar tanto assim da questão salarial, eu já teria abandonado a carreira. Acho sim que poderia, com certeza, sempre melhorar. Mas não é por isso que eu desisti da profissão, pelo contrário, sempre foi um desafio para mim. Moro aqui em Santa Rita, então, já há quase 50 anos, sempre morei na mesma região da cidade, aqui atrás do Inatel. Então, o meu cantinho, meu ninho, a minha identidade é aqui, esse lado de cada cidade. E trabalho também na prefeitura de Pouso Alegre, onde também já estou há mais de 20 anos, quase 25 já. Sonhos para o futuro? Não tenho, assim, sonhos não tenho mais. Eu acho que eu já me dou por satisfeito com o fato de ser professor. Eu acho que isso eu já sou uma pessoa realizada nesse ponto. Não tenho nada assim de grandioso. Quem sabe depois de aposentar a gente tenta uma outra coisa, mas quero terminar bem aquilo que eu comecei com tanta vontade e carinho. Gostaria agora então de pedir para o Sr. João, que está aqui conosco, falar um pouquinho da sua trajetória, onde mora, por que voltou a estudar, quais são os seus projetos, ou o projeto para o futuro. Fique à vontade, Sr. João. Bom, caminhada minha, venho de Itajubá, sou de Itajubá, há 15 anos estou aqui em Santa Rita e graças a um curso profissionalizante que eu fiz do Senai de tornearia mecânica e onde, através do Senai, me direcionaram aqui para a empresa Metagal e aí eu vim para Santa Rita. Mas eu larguei o estudo há uns 20 e poucos anos atrás, devido ao trabalho, por minha família ser muito simples, aí trabalhávamos na roça, estudávamos, mas o tempo era mais para a roça. E não ganhávamos nada, ajudar o pai, a mãe. Então, vendo aquela situação, eu coloquei na minha cabeça, eu vou estudar porque eu quero sair da roça. E comecei. E a partir do momento que eu terminei o primeiro grau, o fundamental, consegui um emprego. E da trajetória de trabalhar, ter que trabalhar, porque o pai e mãe não tinha condição de me ajudar. E eu tive que parar de estudar para trabalhar. O primeiro emprego e assim foi. Estou com 30 anos de carteira assinada e fiquei 8 na Metagal e faz 15 anos que eu estou aqui. Os outros restantes, na outra empresa que eu estou até hoje, estamos na JFL
Realizei meu sonho, que era ser pai, há 11 anos, porque eu tenho uma filha de 11 anos. Já, graças a Deus, já conquistei minha casa, já conquistei... tudo que eu queria conquistar, eu conquistei. E esperava uma oportunidade para melhorar a minha vida, a melhorar a situação financeira. Então eu tive a oportunidade agora da empresa que me fez uma proposta e hoje, para me retribuir o que a empresa me fez, eu estou aqui. Voltei a estudar porque eles pediram que eu terminasse o ensino médio para que eu continuasse naquilo que eles me ofereceram. Me ofereceram uma liderança no setor que eu trabalho, a área de tornearia, a área de injeção de plástico, e já estou exercendo a função. Então estou aqui a todo dia, a todo vapor, cansado, mas tentando ver se eu consigo retribuir aquilo que a empresa me ofereceu e para mim também, porque muitas coisas eu já esqueci, mas eu estou começando a me renovar, até para me ajudar a minha filha também, que antes perguntava um monte de coisa, eu tinha que ir no YouTube. Hoje em dia me pergunta, às vezes eu já lembrei na sala de aula, então fica mais fácil. Mas é assim a minha caminhada. Vou se apresentar, fala um pouquinho de você. Meu nome é Mani, eu estou com 19 anos, faço 20 em junho agora. Sou de Santa Rita, nasci aqui mesmo, eu moro no Fernandes. E eu parei de estudar porque eu engravidei, aí eu meio que não dava para ir na escola e eu parei. Aí agora que eu já tive o neném, eu consigo, tenho uma assistência dentro de casa, né, que me ajuda, pode ficar com eles. Aí eu consigo voltar para a escola, terminar os estudos. Eu sonhava quando eu era pequena em ser grávida. Aí meio que no começo, assim, no ensino médio, assim, eu fui mudando de ideia. Aí foi meio que pro lado da enfermagem, mas eu ainda penso na biologia, né? É um sonho que não saiu ainda. E é isso, futuramente eu espero, além de ter realizado o sonho de ser mãe, espero realizar o sonho de conseguir ser bióloga. Beleza, parabéns. Boa noite, eu sou o professor André, tenho 30 anos, sou professor de Geografia aqui do Sanico. Vamos dizer um pouco, eu sou daqui de Santa Rita, sou nascido e criado aqui em Santa Rita. Meu sonho de ser professor, eu acho que surgiu depois que eu formei, sabe? Era aquele limbo. Eu não entrei, eu formei no ensino médio e não foi logo em seguida que eu entrei na faculdade. Então eu um período, né? Aquele período assim que eu fiquei pensando no quais são as possibilidades de formar e tudo mais. E aí a história veio um chamado, vamos dizer, né? História me chamou. Então eu formei na Univais em 2019, né? A minha irmã, grande influência da minha irmã também, ela também é formada em História, em outra faculdade, outro estado, mas que me influenciou muito, me marcou muito também. E assim que eu formei, eu não vim direto para a profissão, não fui ser professor logo em seguida, né? Eu esperei também, porque eu estava em outro serviço, né? Eu trabalhava na prefeitura e tudo mais. Eu fiquei um pouco acomodado lá assim, sabe? E aí até que surgiu a oportunidade de, dar uma virada de chave, né? E se aquilo lá que eu realmente estudei para ser, que é aquilo que eu formei, e aí veio essa oportunidade, né? Aí eu formei em Geografia também, então eu sou formado em História e Geografia. E quando se fala em algo futuro, assim, eu acho que é muito distante ainda, sabe? Eu estou focado mais no momento, aproveitando esse momento, né? E o futuro, assim, eu não tenho nada por enquanto. Eu acho que estou satisfeito. Bom, meu nome é Bruno, ou Bruno Henrique, do jeito que você chamar. Sou nascido em Santa Rita, 20 anos em Santa Rita, moro na Nova Cidade, no Recanto desde pequeno. Bom, quando eu era pequeno eu queria ser tudo, literalmente tudo. Já queria ser psicólogo, já queria ser
até curso de educação física, mas hoje em dia eu não tenho um plano para ser alguma coisa ainda não. Atualmente eu trabalho na internet como freelancer, sou programador, designer, tudo que envolve esse meio eu faço. E eu tô aqui no EJA para poder completar meus estudos, conseguir um emprego fixo, né, de carteira assinada. E é isso. Eu era para ter feito há uns 2 anos atrás, eu repeti alguns anos, mas meu pai ficou doente, tive problema na visão também, aí atrasou um pouco. Mas agora eu tô aqui para completar o EJA e seguir em frente. Beleza, muito bem. Oi, meu nome é Miguel, eu sou aqui de Santa Rita mesmo, nasci aqui em Santa Rita e morei em São Paulo por um tempo, mas era quando eu era criança, então não fez diferença. Eu vivi aqui em Santa Rita por praticamente minha vida inteira e o que eu pretendo é poder fazer uma faculdade de Direito, depois poder fazer uma faculdade de Psicologia e depois uma faculdade de Cinema, que é algo que eu gosto. Eu curto muito cinema, então eu vou fazer mais por causa que é uma coisa que eu gosto muito. E eu tô fazendo Senai, eu fui contratado pela Cooper Rita e eu acho que eu só pretendo poder guardar um dinheiro para poder fazer minha faculdade e conseguir, sabe, arrumar um emprego bom, uma coisa assim. Acho que é só isso que eu tenho pra falar mesmo. Beleza. E eu estou como diretora há 10 anos, mas sou professora de matemática e não foi a primeira profissão que eu escolhi, eu também fiz engenharia e por influência do marido que tinha empresa, que é engenheiro, e nos meus primeiros 6 meses trabalhando como engenheira, eu já vi que não era para mim, né? Com a mesma força que ele teve de me influenciar, ele teve de me desmotivar, de falar eu não quero, né? E aí eu formei, né, a faculdade de engenharia e 6 meses antes de eu formar a faculdade, eu já dava aula para os primeiros anos, a faculdade tinha me contratado. E eu conheci um pouquinho do que é ser professora, né? E naquele momento que eu decidi que eu não ia trabalhar como engenheira, eu falei, eu vou ser professora, que é o que eu tô gostando, é o que eu tô fazendo. E assim foi. E aí eu fiz o curso de matemática, que tem tudo a ver com engenharia, porque a engenharia é uma matemática, né, exatas. Eu fiz a matemática e fiz pós-graduação, eu ainda não concluí o meu mestrado no Inatel, mas eu fiz todos os créditos no Inatel e assim foi. E eu comecei a dar aula em Varginha, em Alfenas, na Unifenas, depois Varginha, eu morava na época lá. Eu sou de lá, né? A minha família é daqui. E aí o meu marido resolveu montar a empresa aqui e a gente veio embora. Eu estava com a minha filha pequena, né? Como eu trabalhava, ele trabalhava, a gente resolveu ficar perto da família, né? Para ter apoio. E isso já se fazem 20 anos, né? Mas me sinto uma santaritense porque a minha família é toda daqui e eu venho pra cá desde pequenininho, venho passear, as férias eram aqui, né? Então me sinto uma santaritense. Às vezes esqueço que eu sou de Varginha hoje em dia. E comecei a dar aula no SANI, né? Por influência da minha mãe, que era professora e vice-diretora na época. E eu comecei na EJA, né? Eu dava aula à noite na EJA. Era uma das primeiras turmas, não era, Anderson? E a sala da EJA era lotada, mas lotada, porque estava iniciando aqui em Santa Rita, né, a EJA, iniciou aqui no Sanico Teles, e tinha muita gente sem estudar, né? Então eram pessoas assim, bem mais velhas do que vocês, né? Não era da idade de vocês, eram bem mais velhos e que tinham uma ânsia de voltar a estudar, uma ânsia de estudar que motivava, né, a gente como professora aqui na escola. E eu aprendi muito com essa turma, né? Foi o início da minha profissão aqui, né, na escola, e o início de tudo também, porque logo que eu formei eu vim embora, e eu aprendi muito com eles, né? Eles vinham para aprender, mas eles não sabem o tanto que eles ensinaram, né? E eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando, fui crescendo, e até que resolvi, né, ser diretora
não tinha nenhuma perspectiva disso, mas por influência da minha mãe também, pela paixão que ela tinha pela escola, sabe? Ela viveu aqui numa paixão mesmo pela escola. E eu vendo aquilo, eu fui apaixonando pela escola também, né? Fui tendo aquele apego que ela tinha pela escola e resolvi ser diretora. E já estou há 10 anos, se eu completar 11 anos no final do ano que eu estou como diretora. O meu sonho, existem vários sonhos pessoais curtos que eu sempre consigo, né? A gente vai, sonha com aquilo ali, conquista, mas eu tenho 2 sonhos que ainda não consegui. Um porque está no processo, que é encaminhar meus filhos na educação, na profissão deles. Uma está quase, está formando advogada, está no 3º ano de advocacia, daqui a pouco está trabalhando. Essa assim, eu já tenho quase missão cumprida com ela. E eu tenho outro de 15 anos que ainda está meio perdido, hoje ele faz ET, mas eu não sei o que vai ser a faculdade. Então, como mãe, eu ainda tenho o sonho de encaminhar os meus filhos, né, na vida pessoal, profissional deles. E como profissional, eu ainda tenho o sonho, o mesmo sonho que eu entrei enquanto diretora, que é melhorar a escola, né? Que é aumentar o IDEB dessa escola, a nota dessa escola. Isso eu entrei com esse sonho e isso ainda não morreu. Eu acho que a cada dia que eu estou aqui, me cobro cada dia mais, me dou cada dia mais, que eu trabalho, tem dia aqui 12 horas, e aí eu chego 9 horas da manhã, mas eu tenho dia que eu saio 10 horas da noite. E isso buscando o sonho que eu tenho de ver essa escola cada vez melhor, de ver esses alunos cada vez mais atendidos, né? De ver esses alunos cada vez mais instruídos e felizes aqui na escola. Esse é o meu sonho que eu ainda não consegui realizar. Vocês precisam me ajudar. Eu preciso de força, eu preciso de companheiros nessa minha luta, porque senão, sozinho a gente não vai conseguir. E principalmente vocês que são alunos, que estão aqui, a dedicação de vocês, o estudo, o realmente aprender, é o não passar por passar, né? Vocês estão aqui depois de um tempo sem estudar, né? Então vocês sabem o peso de não ter o estudo, que os adolescentes ainda não têm esse conhecimento. Então vocês sabem da importância e da ânsia que tem que ter, né, de realmente aprender, de realmente crescer, estudar e assim por diante. Eu conto vocês. Obrigado. Por favor. Meu nome é Zelma, estou aqui no Sânico Pérez como supervisora. E desde pequena eu tinha o sonho de trabalhar com educação. Quando eu era pequena, minha irmã mais velha me deu um quadro. Eu pegava, chamava as crianças da rua e ficava lá brincando de escolinha. Tinha o João lá, meu vizinho, que ele ia ruim no ditado. Aí eu fazia ele escrever 10 vezes as minhas palavrinhas lá, treinava ele, soletrava e ficava ali brincando. A gente é pouco... Acho que ele é 1 ano, 2 anos mais novo que eu. Só que a gente ficava ali brincando de escolinha ali. E aí acabou que eu encaminhei para o magistério, né? Fui fazer o magistério em Amoreira. E aí, estudamos juntas. E lá, assim, lá as pessoas falavam que eu falava bem, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí nasceu uma vontade de ser jornalista. Aí fiz vestibular para jornalismo, passei tudo. Mas só que eu comecei a trabalhar como professora. Aí eu falei, parece que eu quero ficar professora. Parece que eu não quero ir para outra área. Aí tranquei matrícula, no outro ano fui fazer pedagogia, estou na educação no município, né? 31 anos já na prefeitura de Santa Rita e quase 20 no estado como supervisora. E assim, sonhos hoje, eu tenho sonho de viver cada dia melhor que o outro e viver livre, leve, tranquilo. Esse que é meu sonho hoje, viver. Beleza. Gente, adorei. Palmas para nós, né? Momento de intimidade, né? As pessoas se sentiram à vontade, todos falaram muito bem. Gostei de ver, fiquei feliz. Acho que o nosso círculo, esse primeiro momento, foi um sucesso, né? Pelo menos assim eu avalizo. Né? Tem mais gente. Mas assim, aqui, os que estão aqui presentes, eu queria agradecer, Cristina, nossa diretora, a Zé, nossa professora, o professor André, que estão clarosamente aceitou o nosso convite, estar aqui junto, e principalmente vocês
que são os protagonistas dessa história, né? Tudo isso daqui, como a Cristiane disse, tudo é construído para vocês, por vocês. Então eu espero que vocês abracem também essa causa, que a gente faça essa igreja ser um sucesso, como foi nos últimos tempos. Com certeza. Beleza? Um abraço, obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!